reunidos neste tabernáculo santo do nosso Deus. Vamos nós dar início à nossa santa reunião, pois aqui viemos com o propósito de prestar adoração, gratidão e louvor ao nosso Deus e a todo o poder celestial. Eu agradeço a presença de todos os irmãos que nesta noite deixaram seus lares e aqui vieram. Creio que todos com o mesmo propósito, de ter o seu espírito alimentado e agradecer ao nosso Santo Primaz, a Santa Avó Rosa, ao nosso Deus, agradecer a Jesus e a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, por tudo que nós temos recebido. Por isso, irmãos, a partir deste momento, é muito importante que nós estejamos todos em união, com reverência, para poder receber o alimento espiritual. Eu agradeço aos nossos amigos, colegas internautas que neste momento estão logados nesse canal da nossa congregação de Itapeva. Todos sejam bem-vindos, permaneça conosco e tenha certeza que se usar da tua fé, o nosso Santo Primaz, a Santa Avó Rosa, em nome de Jesus e de nossa Mãe Maria Santíssima, irá enviar santos e anjos até a tua companhia, ao teu lar, para derramar as bênçãos preciosas do nosso Deus sobre o seu viver. E aproveito o momento, apresento a minha saudação a todos os irmãos, desejando que a bênção, a graça do nosso Deus, que a bênção de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, do Consoladora Santa Avó Rosa e do Profeta Santo Irmão Aldo, que esteja envolvendo a todos neste momento. E para nós oficializar a nossa reunião, vamos agradecer ao nosso Deus e aos nossos santos, através da nossa oração. Por isso, convido toda a igreja que, por gentileza, coloque-se em pé. Todos em reverência. Glorioso Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez, estamos nós iniciando esta santa reunião. Momento em que temos a certeza de que o Senhor abre as janelas dos céus para contemplar a nossa reunião, para enviar santos e anjos que aqui já estão e que vieram trazendo o alimento espiritual para nós e para receber a nossa homenagem, para receber o ato de nossa reunião, que será um tributo de adoração ao Senhor nosso Deus, pelo amor, pelo carinho que tem com a humanidade. Este carinho que fez com que o Senhor no passado enviasse o teu Filho Jesus, através de uma Virgem Santa, Maria Santíssima, que nasceu predestinada para esta missão e esperou, aguardou até o momento em que pôde ela contemplar o seu filho, ela sendo a mãe de Jesus, pois foi a escolhida entre todas as mulheres, pela sua santidade e pureza de espírito. E nos tempos presentes, o Senhor novamente encontrou nesta terra aquela que nasceu também predestinada para um grande ministério terreno, a Rosa. A nossa Santa Avó Rosa, que ao nascer, por um milagre do Senhor nosso Deus, recebeu o nome de uma bela flor, para essa flor poder ser a flor, a coluna que embeleza a Igreja Apostólica. E hoje, ela também está diante do Senhor nosso Deus aí nos céus, mas deixou a nossa igreja preparada, porque também ela pôde preparar o seu sucessor, o nosso querido irmão Aldo.
E hoje nós estamos já 9 anos que se passaram de que o primaz irmão Aldo também foi para os céus. Deixou a nossa igreja preparada, um corpo só, a união de toda a família apostólica. E sendo uma família perfeita do reino dos céus, o Senhor nosso Deus, com estes santos poderosos, espera que a cada dia a nossa igreja recebam mais poder divinal. Mas também pede a todos nós que sejamos mais unidos uns aos outros, formando uma família celestial. Por isso, ó Santo Primaz, Santa Avó Rosa, a nossa gratidão e adoração aos senhores, porque viveram nesta terra para deixar para nós um legado, que viveram a semelhança de Jesus e de Maria Santíssima, sendo viventes nesta terra, mas conseguiram desviar do poder do mal. Por isso hoje são estes santos perfeitos. Peço à avó que a Senhora e o nosso primaz irmão Aldo abençoe esta santa reunião, dê para nós sabedoria e entendimento, para que o ato desta reunião seja perfeito e que ao final da mesma todos nós voltemos para os nossos lares com o nosso espírito repleto de felicidade, alimentado os nossos corações. Por isso, entrego esta santa reunião em tuas mãos, ó vó, pedindo que a Senhora, nossa Mãe Maria Santíssima e o primaz irmão Aldo, representando o poder do nosso Deus, junto a Jesus e a todos os santos e anjos que aqui se encontram, dirige todo o ato desta santa reunião, não somente aqui, mas todas as demais que neste momento estão se iniciando ou algumas que já estão em andamento. Que toda seja perfeita com a união só. E que esta reunião seja dedicada ao reino dos céus, agradecendo a Senhora e ao nosso Deus por esta oportunidade. Por isso, a nossa gratidão, adoração e louvor, pois sei que esta reunião está sob a direção do primaz, e ele nos dará tudo o que nós iremos precisar nesta noite. E assim, sendo, declaro a mesma iniciada, para a honra, glória e louvor do reino dos céus. Amém. Igreja forte. Poderão tomar os seus lugares e na sequência, irmãos, vamos nós cantar alguns corinhos de nosso cenário. De número 109, nós cremos. Nós cremos que a Virgem Maria e todos os santos dos céus são vivos e são poderosos, são santos da glória de Deus. Eles nos
De número 110, a santidade desta igreja. A santidade desta igreja é de uma força sem igual. Nossa palavra é poderosa, pois tem dos céus a santa unção. Todos que crerem santos serão e conosco nos céus entrarão. Deus nosso Pai e Jesus Cristo ao nosso lado sem questão, e o Santo Espírito de Deus dá-nos a santa proteção. De número 111, eu te louvo, meu Jesus. Eu te louvo, meu Jesus, pela vida que o Senhor nos deu. Eu te louvo, meu Jesus, porque hoje sou teu. Pelo teu poder, ó meu Jesus, eu sempre sou vencedor. Vivo feliz com o Consolador no seu grande amor. Meu anjo da guarda, de número 231. Eu tenho sempre comigo o anjo que me guarda, irmão Aldo, meu companheiro, meu amigo de todas as horas. Quando clamo por ti, sinto o teu amor, ó meu anjo da guarda, irmão Aldo, meu protetor. É um grande alento que invade todo o meu ser. Meu profeta amado, tem virtudes e grande poder. Vem, meu anjo da guarda, vem comigo ficar. Vem, meu santo pastor, contigo quero estar. Sempre me trazes muita felicidade, saúde, paz, alegria e muita prosperidade.
Cantamos, vem meu anjo da guarda. Temos a certeza que aqui ele está, para receber o nosso louvor e nos abençoar. Na sequência de nossa reunião, nós iremos ouvir as apresentações dos hinos pelos nossos irmãos do coral. O primeiro hino em voz solo, Louvor pela Vida. Pela dádiva da vida, pela saúde que eu posso desfrutar, pelo ar que eu respiro e os passos que ainda posso dar, pela paz do meu espírito e o consolo do meu coração, para além do infinito, eu canto a minha gratidão, pela saúde que me deste, ó Deus, cantando vivo eu. Te adorarei eternamente, ó Deus, pela vida que o Senhor me deu. Por sempre ouvir os meus clamores e segurar firme a minha mão, aliviando as minhas dores e acalmando o meu coração, pela presença do anjo que peleja ao meu lado. Eu canto ao poder celeste este meu singelo agrado, pela saúde que me deste, ó Jesus, cantando vivo eu. Te exaltarei eternamente, ó Senhor, por preservar a minha vida. Imensurável é a emoção
que sinto me envolver, muita alegria no meu coração, pela chance de viver. Imensa é a minha gratidão, satisfação e calma. Por isso expresso o meu louvor, minha convicção de alma, pela saúde que me deste, ó Virgem Maria, cantando vivo eu, venerarei-te para sempre, ó Rainha, por cuidar sempre deste filho teu. Há momentos na vida que passamos por provações, mas sendo muito perseverantes, vencemos pelas orações. Portanto, resoluto em minha fé, em Jesus, meu Salvador, e crendo na Santa Rosa, como Espírito Consolador, pela saúde que me deste, ó Santa Rosa, cantando vivo eu, louvarei sempre o teu nome, ó Mãe bondosa, por ensinar a ser filho de Deus, pelo amparo que me deste, ó Santo Irmão Aldo, cantando vivo eu, por isso devo ser fiel a Jesus amado, até o dia por Deus determinado, para eu viver eternamente na glória celestial. Amém. Irmãos, o hino que é uma oração aos céus, belas palavras, uma música perfeita que nos prepara o nosso espírito para que durante o transcorrer desta santa união tenhamos o alimento espiritual depositado em cada um de nós. Na sequência, irmãos, o reino do céu, pelos nossos irmãos do coral, é a próxima apresentação.
Irmãos, ter bom ânimo, lutar. Lutar em prol de nossa igreja. Buscar a cada dia preparar a salvação de nossas almas e também daquelas pessoas que ainda não conhecem a nossa igreja. Nós iremos agora, irmãos, passar para a parte das contribuições. E precisamos fazer isso com amor, com despreendimento, sabendo que tudo que nós fizermos em prol de nossa igreja. Deus nosso Pai, a Santa Vó Rosa Maria Santíssima, irão nos abençoar ricamente. Por isso, nós precisamos a cada reunião vir preparado para apresentar o melhor que pudermos pela nossa igreja. Precisamos olhar, irmãos, ao nosso redor. Quantas pessoas ainda não ouviram falar que Jesus nosso Senhor já voltou a esta terra, pois preparou aqui o Consolador de sua promessa, e um profeta, o pastor, o último profeta e pastor, que ele deixou que São João registrasse no livro do Apocalipse. Estamos nós vivendo a era da regeneração. Por que não dizer que estamos vivendo o cumprimento da Bíblia que Jesus falou? Pois o Consolador veio para fazer nova todas as coisas e ensinar tudo que Jesus faltava ensinar ao povo, mas deixou para os tempos presentes. E cabe a nós agora ajudar a igreja a divulgar ao mundo a mensagem apostólica. Divulgar ao mundo que está sendo dado a última oportunidade de salvação a toda a humanidade. Todos aqueles que ouvir a mensagem apostólica e pôr em prática em seus corações, com certeza, serão abençoados pelo Espírito Santo do nosso Deus. E ali a Santa Vó Rosa e o primaz irmão Aldo perdoará as falhas cometidas até aquela época, e dali para frente será reconhecido por Deus como seus legítimos filhos. Nós que já conhecemos esta beleza espiritual, não podemos deixar só para nós. Precisamos divulgar ao mundo, e as nossas contribuições é de grande importância para isso. Pois, irmãos, na parte material cabe a cada um de nós ajudar para que os planos de Deus se cumpram nesta terra. Pois na parte espiritual, Ele, o primaz, a Santa Avó, Jesus nosso Senhor, nossa Mãe Maria Santíssima e todos os santos, vem fazendo tudo em prol da família apostólica. Então vamos nós contribuir, fazer a nossa parte e ver a nossa igreja alcançar um grau de perfeição, trazendo todo para o nosso meio aquelas pessoas que são humildes de coração e vão ouvir a mensagem apostólica através do programa Hora Milagrosa, através de uma reunião online e também das nossas reuniões. E não porque dizer através de cada um de nós, vendo o nosso comportamento, vendo a forma de cada apostólico se vestir, se trajar como trata o ser humano com amor e humildade, chamando a atenção das pessoas para querer conhecer o que a Igreja Apostólica oferece que as outras denominações não têm. Porque aqui temos o Consolador da promessa de Jesus e o último profeta. Irmãos, eu irei ler a nossa mensagem para que todos nós, ao final da mesma, possamos apresentar as nossas contribuições aos céus. E diz: ofertas para a Igreja Apostólica, para que nossa igreja possa alcançar um crescimento perfeito.
É preciso que haja muita união entre nosso povo, tanto na parte espiritual como na parte material. Se houver respeito, fraternidade e amor ao próximo, como somos ensinados, haverá união de espírito. Se haver dedicação, esforço e cooperação, haverá progresso, desenvolvimento e perfeição em todas as atividades de nossa amada igreja, e havendo interesse de todos em contribuir para este progresso e desenvolvimento, logicamente haverá um crescimento igual em todos os sentidos. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos pediram muita união e amor por sua igreja, por nossa igreja, pois sem estas virtudes torna-se muito difícil realizar todos os planos de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, para os nossos dias. Vamos nos unir para contribuirmos com esforço e dedicação. Nosso Santo Irmão Aldo assim recomendou através de boletins de nossa igreja, dizendo: se todos se unirem e tiverem o firme pensamento de fazer mais por nossa igreja e agir desta forma, o nosso progresso será muito maior e obras gloriosas iremos realizar. Grandes maravilhas iremos contemplar. Mas, para que isso aconteça, dependemos da união, esforço, empenho e dedicação de todos nossos irmãos e irmãs apostólicos. A igreja, a perfeita união em contribuir pelo interesse da igreja, vai nos ajudar muito como conselho administrativo da nossa igreja, a continuarmos trabalhando e zelando pelo desenvolvimento e crescimento desta obra maravilhosa. Irmãos, procurem ajudar sua igreja. Façam tudo o que puderem e que estiver ao vosso alcance por esta obra. Contribuam com verdadeiro amor e peçam para que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo vos dê muita sabedoria e inspiração a cada dia, para sempre fazerem o melhor por nossa igreja. Seja cumprindo o seu ministério, participando de nossas reuniões e cooperando com esta obra. A todos que se dedicam por nossa Igreja Apostólica, enviamos-lhes o nosso abraço fraternal e desejamos que as bênçãos preciosas de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, Supremo Pastor deste rebanho, recompense a todos os nossos irmãos e irmãs. Irmãos, é o apelo da nossa direção, com palavras do primaz Irmão Aldo. Toda a igreja tem o conhecimento do que precisamos fazer em prol desta obra a qual pertencemos. É momento de união, como a família do reino dos céus. Precisamos dar a Deus o que é de Deus, fazendo os nossos dízimos, ofertas que demonstrem o nosso reconhecimento como uma família celestial. Deixo essas palavras em vossos corações, pois creio que todos já estão de posse com muito amor em nossos corações. Amém. Todos em reverência, farei uma oração para consagrar as nossas contribuições. Santa Avó,
neste momento nós, os teus filhos, iremos apresentar as nossas contribuições. Venho eu pedir à Senhora e ao Primaz Santo Irmão Aldo, que junto de Jesus e de Nossa Mãe Maria Santíssima, com a colaboração dos apóstolos, dos profetas, que têm abençoado ricamente a nossa família apostólica, que a Senhora Avó interceda ao nosso Deus para que Ele abençoe ainda mais, derramando as suas bênçãos sobre nós, família apostólica, para que nós possamos mostrar ao mundo quão importante é a nossa vida, de sermos recebidos pelo Senhor nosso Deus como seus legítimos filhos. Vó, peço também que a Senhora consagre as ofertas de cada um de nós, os teus filhos, para que elas venham servir ainda mais para o desenvolvimento de nossa igreja. Por isso, em nome da Senhora e do profeta Santo Irmão Aldo, declaro estas nossas contribuições consagradas ao reino dos céus, para que possa servir de mantimento para o desenvolvimento apostólico. E assim, ó Vó, nós te agradecemos. Amém. As nossas irmãs irão recolher as contribuições. Eu tenho um aviso aqui de nossa congregação. O nosso irmão pastor Giovanni pede para toda a nossa igreja que ao final da oração de nossa reunião, todos permaneçam em seus lugares, pois ele tem um aviso a fazer, que é o início da preparação da festa de aniversário de nossa congregação, que já se aproxima, e todos precisam se unir para que essa festa seja perfeita, à altura que a nossa Santa Avó Rosa precisa de cada um de nós. Amém. E na sequência, irmãos, vamos nós ouvir o hino que será apresentado pelos nossos irmãos da orquestra. Igreja Protegida. Com este hino de nossa orquestra, dos nossos irmãos do coral, eu vou aproveitar este momento pela união dos instrumentos para ler esta recomendação da nossa direção, que é recomendação do Primaz Irmão Aldo aos nossos irmãos coralistas. E diz a união do coral apostólico: prezados e amados irmãos regentes, músicos e coristas, o Conselho Deliberativo vem, através deste boletim interno, relembrar a importância da união do coral apostólico, pois a música, inspirada por Deus, seja tocada ou cantada, tem o poder de transformar vidas, acalmar corações e abrilhantar as nossas reuniões. Daí a importância de continuarmos a zelar pelo esforço da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para com este tão lindo ministério. Graças ao empenho, orientações e incentivo destes santos, hoje temos um grande coral espalhado por todo o país. Coristas e músicos com os dons e bons conhecimentos musicais, bem como um grande repertório de belos hinos exclusivos de nossa Igreja Apostólica, inspirados pelos céus, para adornarmos
adorarmos e louvarmos a Deus e aos seus santos. Foram 69 anos de muita luta e grandes investimentos para que pudéssemos chegar até aqui e salvar milhares de irmãos apostólicos, sobretudo os jovens, que através do ministério do coral. Porém, o exemplo do que ocorreu durante toda a história da igreja, a luta continua. E o poder do mal, tenta de todas as formas destruir este ministério, pois sabe o quanto mesmo é precioso para Deus e seus santos e para esta obra, colocando dúvida e sentimentos ruins nos corações de alguns regentes, músicos e coristas, que se deixam levar por conversas tendenciosas e falsas, advindas daqueles que estão com o ego elevado e cheios de invejas para com seus irmãos, se esquecendo do seu compromisso assumido com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, e das inúmeras vezes em que eles se entristeceram e até derramaram lágrima por conta destes comportamentos e falta de valores éticos e morais. Para estes, aconselhamos que se arrependam e se humilhem diante de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, e peça humildade, sabedoria e amor no coração, pois se assim não fizerem a tempo, contribuirá com o poder do mal, prejudicando a obra de Deus, e poderá perder tudo o que recebesse destes santos que tanto nos amam e nos querem bem neste santo caminho. Desejamos que todos os irmãos e irmãs integrantes do coral apostólico medite com muito carinho no seu ministério, ame e louve a Deus e seus santos de corpo e alma, sejam pessoas obedientes e pacificadoras, nunca crie discussões ou divisões neste ministério, sejam educados e misericordiosos uns com os outros, pois aí nascerá o amor verdadeiro de irmão de fé. Lembre-se das palavras do Santo Irmão Aldo. A igreja precisa do seu ministério. E ainda completou: somos uma família só. E para isso devemos estar em completa união, harmonia e santificação. Não deixe que nada deste mundo retire o brilho e o mérito deste trabalho diante de Deus. Faça uma reflexão íntima no seu ministério de cantar, e se o seu cântico está chegando até o trono do nosso Deus, pois Ele merece toda honra, glória, louvor e adoração. Irmãos, para a reflexão de cada corista, pois este ministério de cantar aqui na terra canta junto dos santos e anjos do nosso Deus. Quando termina a missão de cada corista nesta terra, no corpo físico, ao ser levado pelo santo primaz, pela Santa Avó Rosa para os céus, irá cantar no coro angelical diante do nosso Deus.
E através do cântico, através das apresentações feitas com humildade, união, harmonia e amor, podemos salvar muitas almas para o reino dos céus. Medite cada corista, cada irmão, neste conselho que o nosso primaz pede para nós. E vamos nos unir como uma orquestra perfeita, aonde todos lutam em pró de um só pensamento: louvar a Deus e aos seus santos através do cântico, ajudando a divulgar o nome do Consolador, a Santa Rosa, do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Louvar nossa Mãe Maria Santíssima pelo seu grande ministério que teve e continua hoje ao lado da Santa Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, preparando, cuidando e zelando de cada um de nós, cuidando, zelando das mamães, dos filhinhos, para ver todos em harmonia, sendo a família celestial. Ajudar a anunciar ao mundo que Jesus nosso Senhor aqui está em nosso meio, pois Ele preparou os santos que Ele prometeu lá no passado, e que Deus nosso Pai dirige a Igreja Apostólica através do ministério destes santos poderosos. Amém. Irmãos, na sequência, louvor a São Pedro. É o próximo hino que os nossos irmãos do coral irão apresentar.
Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Para nós quem eu sou, és o Cristo Salvador, és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Assim te falou o Senhor. Apacenta minhas ovelhas, Simão, filho de João. Irmãos, na sequência vamos nós meditar
nesta mensagem que fala do amado apóstolo São João Batista, do profeta São João Batista e do apóstolo São Pedro. Duas pessoas, dois homens humildes, que foi escolhido por Jesus, por Deus nosso Pai. São João, para anunciar a respeito de Jesus, que estava próximo da sua chegada à terra. E São Pedro, que foi um grande apóstolo de Jesus, para a garantia daquele povo, daquela igreja que se formou através dele, cumprindo as palavras de Jesus. Irmãos, nós apostólicos da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, prestamos homenagem a Deus nosso Pai, ao seu Divino Espírito Santíssimo. Prestamos homenagem à nossa Mãe Virgem Maria, pela grande importância que ela tem até hoje na Igreja Apostólica. A Jesus nosso Senhor, Ele é o Salvador de nossas almas, pois se não fosse o seu ministério, não haveria o Consolador e nem o último profeta. Prestamos adoração a todos os santos e anjos do nosso Deus, santos que viveram nesta terra, venceram as lutas e foram levados aos céus, galardoado por nosso Deus, a semelhança de Jesus, o Filho de Deus, que veio a esta terra não trazendo pecado sobre os seus ombros, mas veio dar um exemplo de vida e carregou sobre si toda a iniquidade e pecado da raça humana até aquela época. Por isso, ele, quando foi crucificado, demonstrou todo amor e carinho pela aquele povo que estava ali, vendo ele por alguns minutos, por alguns dias, ter o seu corpo guardado, mas eram os planos de Deus. Pois Jesus, o Senhor da vida, a morte nunca pôde com ele e nunca poderá. Porque ele veio trazer a vida, vida tinha para dar e tem até hoje. E quando ele formou os seus discípulos, seus apóstolos, os seus profetas, foi para ser testemunha do que ele era perante a humanidade, mesmo uma grande parte não aceitando e não reconhecendo ele como o Filho de Deus. Mas nos tempos presentes, Jesus, quando ele voltou a esta terra, quando a Santa Vó Rosa estava preparada para nos ensinar, para começar a ensinar a família apostólica a entender os mistérios dos céus. Ele, Jesus, sua mãe Maria Santíssima, mando do nosso Deus, veio ensinar para nós, já desde o início da igreja, a venerar estes santos e estes apóstolos, estes profetas, porque foram e são vitoriosos nos céus. E hoje, como nosso primaz nos ensinou, está presente em nossas reuniões, participando dos trabalhos, abençoando, protegendo toda a família apostólica, para que sejamos vencedores com a mesma perfeição que eles foram nesta terra. Não mediram esforço e sacrifício em prol de anunciar o Evangelho de Jesus. E hoje, ao lado do primaz, junto a Santa Vó Rosa, estes apóstolos, estes profetas, vai dirigindo cada vez mais a igreja apostólica, vai ajudando para que os mansos e humildes de coração conheçam a mensagem apostólica e passam a viver em nosso meio. Mas nós não participamos de festas
profanas, festas pagãs como festas juninas ou festas julinas, porque tem tendência a perversidades com as suas modas que não agrada a Deus e aos seus santos. Mas prestamos a estes santos do nosso Deus a mais perfeita homenagem através de cânticos, através de uma perfeita união da família apostólica, para engrandecer ainda mais estes homens que viveram na época de Jesus e hoje estão junto do profeta santo, irmão Aldo, nos dando o direito de aperfeiçoar cada dia mais a nossa alma, para sermos vencedores nesta terra. E eles, junto do primaz, esperam até o último dia em que o nosso Deus perceber que Ele não poderá mais salvar uma alma sequer nesta terra, então dar por encerrado a missão de nossa igreja. Mas nós não sabemos quanto tempo ainda irá ter isso pela frente. Nem mesmo nós, cada um apostólico, não sabemos quanto tempo de vida temos nesta terra. Por isso precisamos valorizar o nosso nome de apostólico, valorizar estes santos do nosso Deus, valorizar ainda mais o ministério da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, que nos tempos presentes ficaram 60 anos a nos ensinar, nos preparando para ver nós levarmos adiante a nossa igreja apostólica. Cabe a nós estarmos unidos a estes santos em nossas orações, pedirmos sabedoria aos céus, pedir o primaz que transforme a nossa vida em pessoas santificadas, para sermos uma luz a brilhar no meio da escuridão. Qual escuridão, irmãos? O pecado do mundo, aonde vemos pessoas se destruindo e achando que estão agradando a Deus. Isso só entristece o Criador, mas Deus está feliz com a família apostólica. Não com 100% dos apostólicos, porque alguns no meio da família apostólica ainda tentam a modificar o que Jesus trouxe a esta igreja com tanto amor e carinho, a doutrina perfeita, a disciplina justa do reino dos céus, para que cada um de nós tenhamos em nossa alma o brilho de sermos reconhecidos por Deus como os seus filhos vivendo nesta terra, sendo santificados. Irmãos, precisamos a cada dia orar e pedir a Deus, pedir o primaz, que interceda a Deus para que a nossa vida, as nossas lutas poderão acontecer em nossa vida, mas que Ele nos dê sabedoria para que nós possamos compreender que as lutas vêm para transformar a nossa vida, para fazer cada um de nós buscar através daquele momento de luta a esperança e ter o uso da oração, usar a fé para remover aquele mal que tenta nos alcançar. Porque ser filho de Deus é ter que todos os dias estar atento e buscar a perfeição de nossa alma, porque o inimigo do nosso Deus não irá descansar, porque ele sabe que cada dia que se passa, cada tempo que vai seguindo, o seu reinado está chegando ao final e ele fica como um leão feroz, tentando tragar, tentando destruir a todos. Ali é o porquê que o primaz sempre pediu para nós a união. Porque, irmãos, quem traz a discórdia aos corações, ao pensamento,
é aquele que um dia nos céus foi um santo serviçal do nosso Deus. E quando se viu diante da criação que ele, Deus, fez o homem, invejou a Deus, colocou no coração daquele casal a malícia, o pecado e a discórdia, para não compreender e não aceitar o que Deus tinha plantado naqueles coração. E ele transformou aquelas pessoas, um espírito que foi perfeito perante a Deus, e hoje é um espírito, vamos dizer, inimigo do nosso Deus, e vive todos os dias tentando destruir a igreja apostólica. Mas temos a certeza que isso não irá conseguir, porque cada apostólico fiel representa uma pedra na construção de nossa igreja, que junto da Santa Vó Rosa, junto do profeta Irmão Aldo, de Jesus e Maria Santíssima, forma o perfeito edifício celestial, a igreja apostólica. E São Pedro, como Jesus falou, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, Jesus transformou ele na base fundamental da igreja apostólica primitiva e deu a ele a chave dos céus e da terra, dizendo que o que ele desligasse aqui, Deus aceitaria e desligaria lá nos céus. Nós, apostólico, não queremos passar por isso, que ele desligue a nossa ligação com o nosso Deus. Por isso, irmãos, precisamos vigiar, orar todos os dias, para quando a tentação vier, estarmos com a nossa alma, estar com o nosso coração blindado contra a investida do inimigo. O espírito de cada um de nós tem que ser o patrimônio mais importante de nossa vida, e devemos zelar como o bem mais precioso que o nosso Deus nos deu. Nos deu um espírito à sua imagem e semelhança, nos deu um corpo para aquele espírito viver, sendo o templo, morada do nosso espírito. E um dia o nosso corpo chegará ao final. Pode ser jovem, de idade, o tempo de Deus para ele representa para nós tão pouco, porque para Deus um século é como se fosse um dia, uma hora, ou vice-versa. Então o tempo dele em nossa vida temos que valorizar a cada momento e viver como um verdadeiro filho de Deus, para que no momento em que Deus nosso Pai venha chamar qualquer um de nós, estaremos preparados para seguir adiante, ou fazer como um pastor de nossa igreja, que estava desanimado na época que o primaz ainda vivia em nosso meio, desanimado com o seu ministério, desanimado com a sua vida. E o primaz, através da nossa irmã Efigênia, passou um pequeno recado para ele, dizendo: o irmão está lá no fim da fila, mas se quiser, coloco você na frente da fila. E ele virou para a irmã Efigênia e falou: não, eu vou cuidar do meu ministério. E assim fez durante todo o tempo que o primaz precisou dele na terra. O que nós esperamos? Que o primaz nos coloque no começo da fila, ou que passe as pessoas ao nosso lado e fale: meu filho, você precisa ficar mais um pouco, porque eu preciso de você na minha igreja. Isso depende de cada um de nós. Se nós quisermos furar a fila, Deus nosso Pai aceita, para não perder a nossa alma. Mas creio que todos nós queremos ser um exemplo nesta terra, a semelhança do profeta Santo Irmão Aldo, a semelhança da Santa Vó Rosa, de Jesus, o Filho de Deus.
a semelhança de Maria Santíssima, que deixou tudo nesta terra para servir a Deus. E estes apóstolos de Jesus, São Pedro, de pescador de peixes, transformou-se na principal pessoa da fundação da igreja primitiva e de nossa igreja, porque eles continuam ao lado dos nossos santos, nos protegendo, nos abençoando, zelando de cada um de nós. E o que Deus pede a cada um de nós é união, humildade e obediência. Sejamos simples, para que possamos ter ao nosso lado todos os momentos um anjo, um santo para nos proteger. Porque, irmãos, a nossa vida é um sopro, e para Deus Ele pode tirar este sopro de nossa vida a qualquer momento, se Ele assim achar por bem. Por isso, vamos nós meditar nestas mensagens, vamos nós pôr em prática o ministério que temos cada um de nós. Não foi nós que escolhemos ser apostólico, foi a Santa Vó Rosa, foi o primaz amando do nosso Deus que nos escolheu e nos capacita com todos os dons perfeitos para vivermos e sermos um braço forte do primaz Irmão Aldo. Um corista, quando vem para o coral, porque Deus toca no seu coração através dos santos e anjos. Quando transforma-se no músico, porque Deus dá o dom para que ele possa abrilhantar o ministério e as nossas reuniões. E todos nós assim somos. Um membro é chamado para compor a família celestial através da sua presença nas nossas reuniões. E os pastores são os enviados do primaz para ajudar a ele a levar a mensagem a todos os corações de nossa igreja. Cada um de nós temos que valorizar o chamado de Deus, aceitar com fé, amor e devoção, e não deixar de vir às nossas reuniões por nada deste mundo. Devemos, no dia de reunião, vir para a nossa igreja. Se nós recebermos uma visita em dias de reunião, devemos falar para a pessoa: tal hora eu tenho compromisso com a Santa Vó Rosa e com o profeta Santo Irmão Aldo na minha igreja. Se quiser, vamos comigo, porque não posso faltar com o meu compromisso. Porque quando nós sentimos uma dor, quando nós percebemos um problema, o que fazemos? Vamos pedir ao primaz que nos ajude. E ele nos pede, faça um pouco para que eu possa te ajudar até mesmo antes de que venha pedir para mim. Irmãos, eu irei ler esta mensagem para que nós possamos ainda valorizar ainda mais o nosso ministério, a nossa vida de apostólico, se baseando nos exemplos desses dois santos de Deus, São João Batista, profeta amado de Jesus, São Pedro, aquele que esteve com Jesus durante o seu crucifixo, durante o momento que ele foi crucificado e morto, e também aquele que viu ele ressuscitado com o mesmo corpo celestial. Por isso, vamos nós meditar nestas palavras que diz: como povo apostólico da Santa Vó Rosa e do santo profeta Irmão Aldo, nós cremos no poder e autoridade dos santos e anjos do nosso Pai Celestial. Por isso, amamos e veneramos os santos profetas e os santos apóstolos. Os santos profetas e os santos apóstolos foram vitoriosos e estão na glória de Deus, ao lado de Jesus, da Virgem Maria Santíssima,
da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial, para ajudar esta Igreja Apostólica e todos os que crerem e confiarem na nossa mensagem, conforme nos ensinou o Santo Irmão Aldo em diversos boletins ao seu tempo, afirmando: palavra do primaz. Estes santos participam de nossas reuniões e ajudam a guardar todos os que estão crendo na missão profética da nossa igreja e protege os bons e humildes de coração, para que venham a crer na mensagem apostólica e possam a ser filhos de Deus felizes e abençoados. No dia 24 de junho é celebrado a data do nascimento do profeta São João Batista, o qual recebeu uma missão e exerceu um ministério glorioso para anunciar a vinda e o ministério de Jesus nosso Senhor, o Salvador e Redentor. O profeta São João Batista foi um homem de grande sabedoria e humildade, pois com todo o poder e autoridade que lhe era confiado por Deus, sempre foi simples, amoroso e fiel às vontades do Pai Celestial, e permaneceu forte e leal à sua missão. Este santo profeta deu ao seu povo ensinos preciosos sobre o valor das leis do profeta Moisés e a importância para o povo que almejasse a salvação através do arrependimento. Instituiu pela vontade de Deus o santo batismo nas águas e promoveu ao seu povo a oportunidade de conhecerem o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo. A novidade de vida pregada pelo santo profeta, perdurou até os dias de hoje e perdurará até o final dos tempos, conforme foi registrado por São Lucas, que diz: a lei e os profetas duraram até São João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem emprega força para entrar nele, e é mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio da lei. Entendam, prezados irmãos, o valor do ministério deste santo profeta de Deus, pois a luz da sabedoria que trouxe ao povo de Deus sobre a santa doutrina foi e é até hoje a base doutrinária fundamental desta Santa Igreja Apostólica, pois a missão da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo completam de maneira extraordinária a missão deste santo profeta na preparação, consagração e santificação do apostólico fiel aos preceitos de Deus nosso Pai. Irmãos, a primeira parte referindo-se a São João Batista, aquele que pregou, que anunciou a respeito da vinda de Jesus, aquele que está ao nosso lado todos os dias a nos proteger e guardar, junto do profeta Santo Irmão Aldo e junto da Santa Vó Rosa. E na sequência diz: o dia 29 de junho é a data em que o amado apóstolo São Pedro subiu vitorioso ao reino dos céus, pelo ministério glorioso que exerceu nesta terra, para divulgar
o nome de Jesus nosso Senhor e sua santa doutrina. Segundo o relato de São Lucas, Simão teria conhecido Jesus quando este pediu que utilizasse uma das suas barcas de forma a poder pregar a uma multidão que o queria ouvir. Simão, que estava a lavar redes com Tiago e João, seus sócios, concedeu-lhe o lugar na barca, que foi afastado um pouco da margem. No final da pregação, Jesus disse a Simão que fosse pescar de novo com as redes em águas mais profundas. Simão disse-lhe que tentara em vão pescar durante toda a noite e nada conseguiram, mas em atenção ao pedido de Jesus, falo-ei. O resultado foi uma pescaria de tal maneira que as redes iam rebentando, sendo necessário a ajuda da barca dos seus sócios, que também quase se afundaram puxando as redes. Jesus encorajou-o a segui-lo, dizendo que tornaria pescador de homens. Irmãos, vejam que ele poderia ter ouvido falar de Jesus, mas não conhecia o Divino Mestre. E por intermédio do que viria pela frente, Deus nosso Pai, creio que naquela noite deixou que eles pescassem durante toda a noite em vão, não deixando com que eles tirassem o peixe da água, porque precisaria chegar o momento certo em que ele conhecesse a Jesus, ouvisse as ordens ou o pedido que Jesus iria lhe dar e se jogasse suas redes ao mar. E Jesus, Deus nosso Pai, fez com que ele conseguisse a maior pescaria que ele já havia feito, para que ele pudesse crer que Jesus era realmente o Filho de Deus, naquele extraordinário milagre daquele dia de pescaria. E continua a nossa mensagem. O chamado de Jesus, aquele pescador, veio de forma transformadora na sua vida, começando pelo nome que de Simão passou a se chamar Pedro. Jesus solicitou de forma amorosa que aquele homem tivesse sua vida totalmente voltada ao reino de Deus, nosso Senhor, e chamou Cefas, que passando para o grego significa Petros, ou seja, pedra. Assim iniciou o ministério deste grande apóstolo de Jesus, São Pedro. São Mateus registrou palavra de São Pedro ao confessar sua fé com muita convicção a Jesus, que disse, quando Jesus o perguntou, e São Pedro respondeu a ele: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, numa demonstração de lealdade que Jesus realmente era o Mestre, o Cristo prometido das Sagradas Escrituras, pelas profecias dos enviados de Deus. Em resposta à sua declaração de fé, Jesus faz a São Pedro a seguinte promessa: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do mal não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá ligado
nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, se cumpriu esta promessa quando os santos apóstolos estavam reunidos com Maria Santíssima e diante de uma grande multidão. Deus o Pai manifestou o seu grande poder, derramando sobre eles as virtudes do seu divino Espírito, chamando a atenção daquele povo. São Pedro dirigiu sua palavra àquela multidão, anunciando o nome de Jesus, afirmando que realmente nosso Senhor era a grande promessa, o enviado dos céus, o Cristo de Deus, para cumprir o grande ministério de salvação e remissão dos pecados. Ouvindo as palavras de São Pedro, os arrependidos perguntaram a ele e aos apóstolos: irmãos, que havemos de fazer? Respondeu-lhe então o amado apóstolo: convertei-vos e batizai-se cada um de vós no nome de Jesus Cristo, em remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aceitando a palavra de São Pedro, foram batizados naquele dia cerca de 3.000 fiéis e perseverantes no ensino dos apóstolos, na oração. E na oração dava-se início à Igreja de Jesus, a Igreja primitiva, que, fundada sobre São Pedro, cumpriu a promessa de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Realmente, São Pedro foi uma rocha na igreja primitiva, nunca desanimou, e por Jesus e pela salvação de almas, muito lutou e abriu muitos trabalhos em várias cidades daquela região, distante da Judéia, como Roma, Corinto e outras importantes cidades, junto com o amado apóstolo São Paulo, e realizaram um trabalho muito importante com a virtude e o poder de Jesus, nosso Senhor. Portanto, rendemos gratidão aos profetas e apóstolos pelo grandioso ministério que realizaram ao seu tempo, e ao profeta São João Batista e ao apóstolo São Pedro, nestas datas marcadas pela história nesta terra. Nossa sincera homenagem, muito embora não tenha relação com festas juninas, pois nós apostólicos não realizamos e nem participamos de tais festas, porém é uma homenagem sincera que prestamos pelo grande ministério do amado apóstolo e do profeta de Jesus, na obra que realizaram para a honra e glória de Deus eterno Pai celestial e de Jesus nosso Senhor. Irmãos, é a leitura de nossa mensagem. Que todos nós vamos viver os exemplos destes homens de Deus. Para nós que conhecemos o último profeta, não é difícil pôr em prática em nosso viver o que eles nos pedem. Para nós que tivemos os ensinos perfeitos do Consolador e continuamos tendo até hoje, é uma honra servir o reino dos céus, e assim deve estar dentro do nosso coração
esse prazer em servir a nossa igreja em qualquer lugar, seja sentado nos bancos como membro, diaconisa, diácono, pastores, músicos, coristas, regentes, solistas, vocalistas. Cada um peça ao primaz que lhe aperfeiçoe melhor, e com certeza ele irá transformar a vida de cada um de nós, e assim, formando um batalhão celestial nesta terra, venceremos as batalhas e seremos vitoriosos diante de Deus nosso Pai. Amém. Irmãos, estamos nós chegando ao final de nossa santa reunião. Ainda vamos ouvir uma apresentação, belas recordações do primaz. Temos estas belas recordações, só nós fecharmos os olhos, iremos sentir a presença dele ao nosso lado. Vamos ouvir este hino. E lembrando aos irmãos que ao final da nossa oração, todos permaneçam em seus lugares, para que o nosso irmão pastor Giovanni possa falar com a igreja a respeito da festa que se aproxima. Eu conheci um profeta bondoso, cheio de amor e caridoso, lindo vaso precioso. Quando me via este profeta, sorria, quanta paz e alegria o meu coração sentia. Querido primaz, hoje no céu é um santo de luz, com a
favorosa com Jesus, para Deus nos conduz. Quero guardar dentro do meu coração sua bondade, amor e perdão, e sua luta por união. É o que esperamos a cada dia. Ser feliz com o nosso Deus, com Jesus nosso Senhor. Ser feliz com o profeta Santo Irmão Aldo. Seguirmos firme. Não olhar para as lutas. Olhar para os céus. Quando as lutas chegar, e o primaz nos dará a vitória. Eu agradeço a todos os irmãos pela sua presença. Agradeço aos nossos amigos, colegas, internautas que acompanharam esta santa reunião. Nós, família apostólica Itapeva, desejamos que o nosso primaz Santo Irmão Aldo, Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, o Consolador, e o nosso Deus, visite a cada um de vocês que estão logados neste momento. E na nossa reunião, feche os seus olhos e ore junto conosco, porque o nosso Santo Primaz quer transformar a vida de cada um de vocês. Temos reuniões nessa congregação de Itapeva todos os sábados às 19h30. No segundo quinta-feira, a reunião de oração, e também temos no terceiro domingo, a reunião ao meio-dia, para aqueles que não podem aqui se encontrar. Que todos são convidados para visitar a nossa família apostólica Itapeva. Amém. Eu convido a todos que, por gentileza, coloquem-se em pé. Vamos nós agradecer ao primaz por esta reunião, todos em sentido de oração. Ó santo e querido primaz, adoração ao Senhor, por ter nos ensinado, por ter nos mostrado o caminho perfeito que devemos seguir, porque o Senhor, irmão Aldo, trouxe para nós o Consolador, a Santa Vó Rosa, trouxe a função de cada santos profetas e apóstolos, os seus amigos, como o Senhor falava, Daniel, São Pedro, e quantos estão em nossas reuniões. O Senhor dizia, eles são meus companheiros, e trazia companhia para todos nós. Por isso, Santo Irmão Aldo, prestamos adoração e louvor aos céus, agradecendo ao Senhor por esta santa reunião e por nós pertencer à família apostólica. E neste momento todos nós aqui estamos em oração. Primaz, sei que o Senhor em espírito aqui está, contemplando as orações de cada um dos teus filhos, os seus pedidos.
porque Deus deu ao Senhor todo esse poder e autoridade de estar em todas as nossas reuniões em espírito, junto aos profetas, junto aos apóstolos e dos santos e anjos do nosso Deus, representando todo o poder celeste. Por isso, santo irmão Aldo, aceite e receba as orações que os teus filhos estão fazendo, cada um dentro da sua necessidade, entregando a sua alma e os seus corações, entregando os seus problemas para que o Senhor possa apresentar ao nosso Deus, e Ele então irá esperar que nós estejamos merecendo para poder Ele determinar que se cumpra em nossa vida tudo o que nós estamos pedindo. Por isso, primaz, também lembro daqueles que aqui não puderam vir por motivo justo. Peço que o Senhor olhe para cada um. Se tiver algum internado em hospital, casa de saúde, ou até mesmo nos seus lares com problemas de saúde, ou até que alguns que estejam desempregados, precisando de uma porta de trabalho. Primaz, olhe para os teus filhos junto da Santa Vó Rosa, abençoe para que todo o poder do mal seja destruído e todos tenham paz e alegria em sua vida. Também, primaz, entrego ao Senhor os nossos irmãos internautas e colegas que estão nos acompanhando, que o Senhor pode e sabe onde cada um se encontra, até em país longínquo onde a internet alcança, que todos sejam alcançados pela mão poderosa do nosso Deus. Leve a paz onde tiver discórdia, leve a saúde onde tiver enfermidade, leve a união dos corações, transforme a cada um, fazendo que possam compreender a importância de nossa igreja para a humanidade. Também, santo irmão Aldo, neste momento coloco minha mão sobre a caixa de oração. Sei que o Senhor, junto da Santa Vó Rosa de Maria Santíssima e de Jesus, nosso Senhor, pode atender a cada pedido, cada nome aqui representado. Sei que o Senhor tem esse poder junto de todos os santos. Apresente os pedidos ao nosso Deus, para que Ele possa, assim, dentro da necessidade e dentro do merecimento de cada um, fazer com que todos os problemas sejam resolvidos e os seus pedidos atendidos. Irmãos, neste momento, nós temos a certeza de que o nosso Deus, o seu divino Espírito Santo, Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo, está abençoando toda a família apostólica, não somente nós, mas todos os espalhados por toda a terra, todos os mansos e humildes de coração. Então, recebam a bênção destes santos, e que essa paz, que a harmonia perdure em todos os nossos dias. E nós louvamos e glorificando ao nosso Deus, não só hoje, mas para todos sempre, e que estes santos leve a cada um até os seus lares, livrando de todo perigo e de todo mal, dando uma semana abençoada em família, e que a união seja a nossa meta a seguir nesta vida. E assim, irmãos, finalizando a nossa reunião, todos tenham paz, saúde e felicidade, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor e até a próxima oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.